Bom dia, boa tarde, boa noite. Embora agora seja boa noite, a gente está no dia 13/11/2024, às 20h18, na primeira live da comunidade LGPD, a live aberta que a gente convidou a comunidade inteira e também o grupo do LinkedIn, que é um grupo grande, para que agora, às 20 horas, a Luana Varaskin, está correto, né, Oi. Luana? Pudesse estar apresentando o produto dela. E qual que é o nosso interesse? Que outras empresas que tenham um produto também venham fazer isso aqui na comunidade e entendendo que o aplicativo, né, ele se torna um direcionador, né, para que a gente aprenda como ter uma metodologia para fazer uma boa adequação baseada em um aplicativo. Então, nós vamos ter vários aplicativos sendo apresentados numa apresentação comercial para que a gente se entender de sim adquirir e aí fazer um treinamento de uso. Luana, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda à comunidade e a gente está aqui ansioso para entender um pouco do Avinto. Obrigada, boa noite, Pedro, boa noite, Dante, obrigada, comunidade LGPD, por me receber. É um prazer estar aqui com vocês nessa primeira live, estar estreando aqui também. É um prazer ser a primeira a fazer essa apresentação. E hoje, então, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é a Avinto, né? Vocês estão vendo a tela, né? Tá tudo certinho. Tudo certo, tudo Então, a certo. Avinto é uma empresa de tecnologia e consultoria. E a Vinto é feita por. A gente tem uma equipe muito grande, muito incrível, mas capitaneio essa empresa com muito amor e muito carinho. E eu vou falar um pouquinho de mim. Então, sou CEO e founder, né, da Vinto. Fui secretária de assistência social no município de Pato Branco, que é aqui onde eu falo, por 2 anos. Fui juíza leiga por 6 anos aí. Trabalhei em pasta internacional de alta tecnologia lá em Israel, no período que estava fazendo meu mestrado. Sou mestre em Direito Corporativo e Tecnologia pela Universidade de Tel Aviv. Já tenho mais 7 anos aí trabalhando com consultoria jurídica, com assessoria às empresas, e sempre nessa intersecção do direito e da tecnologia, sempre muito voltada para o direito e tecnologia, essa intersecção. Aqui eu trago algumas das minhas credenciais. Atualmente estou estudando para tirar a certificação da IAPP, mas aquela vida corrida que a gente tem, né? É sempre um desafio encontrar tempo para o estudo. Mas é muito gostoso sempre estar se atualizando e aprendendo coisas novas. Aqui eu trago também algumas das empresas, tanto que que fazem parte da nossa história, empresas e organizações. As empresas eu não trouxe tantas, eu não trouxe porque eu acabei não pegando autorização delas, né? Mas os órgãos públicos, tudo público, né? Então não tem. São empresas que ou estão com software ou a gente está fazendo adequação e que fazem parte da nossa história, organizações, né? E a missão da Vinto? A missão da Vinto é levar a jornada rumo à conformidade, privacidade e proteção de dados, deixando ela fácil, intuitiva e profissional. Trouxe aqui uma fotinha do software, né, que a gente tem num órgão público aqui. Esse foi um primeiro evento, um kickoff que a gente teve na Câmara Municipal. E aí a Vinto, né, a apresentação da empresa, ela é tripartite, né? A primeira face da Vinto é o software. Então, o objetivo do software é descomplicar o projeto de adequação. Então, ele nasceu de consultores, ele nasceu da minha necessidade nos projetos de adequação que eu tinha, e ele se presta hoje, o seu maior ponto forte é auxiliar a implementação de programas de governança em privacidade. Lógico, ele também é muito bom para você fazer essa manutenção, mas o objetivo principal dele é a implementação, são para consultores LGPD. Então, a segunda parte da Vinto também é a consultoria e mentoria, que é o acesso a mim. Então, para projetos, seja de consultoria em empresas privadas, seja consultoria em órgãos públicos, a gente já tem aí na carteira, temos uma equipe boa, hoje estamos em 5 pessoas e já temos na carteira várias empresas. E aí também tem a parte da mentoria, né? Naturalmente, pela minha atuação, o pessoal acaba vindo pedir orientação, muito similar aí do que às vezes acontece com o Pedro, né? Para a gente estar mais à frente, é natural que venham. Então, o segundo braço é esse acesso a mim.
que fazem nesses processos, e o terceiro são os produtos, que às vezes a gente tem empresas, a gente tem outros consultores, enfim, que têm necessidades específicas e a gente atende essas necessidades específicas. E aí, agora falando um pouquinho do software, né? A gente olhando para um programa de governança em privacidade é uma coisa nova. Você pode achar, mas nova? Não é tão nova assim, já tem 6 anos que está aí a LGPD, né? Mas aí, se você compara com outras áreas, como o próprio direito, como a engenharia, como uma medicina, você vê que é muito recente. A gente discutir privacidade e proteção de dados ainda mais no nosso país, né? Lógico que a Europa, desde a diretiva lá de 92, já tem isso, mas aqui dentro do Brasil é uma coisa muito recente. E por ser muito recente, a implementação ela é muito complexa. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu conheço aqui, né, na minha realidade, de ter muitos advogados, profissionais que, eu vou fazer implementação no LGPD lá na empresa e não dá conta. E não consegue concluir porque não sabe o que fazer. Então, essa implementação é complexa e ainda mais, além de tudo, o compliance está em constante evolução, né? Então, tem diversas realidades, tem diversas tecnologias, diversas organizações, as culturas também, né? São multifacetadas. Olá, boa noite. Quem chegou aí é a Gabriela Leite. E aí, em face disso, a implementação também é desafiadora, porque se a gente pegar e olhar um roadmap, se a gente olhar um plano do que é uma implementação de um programa LGPD, a gente vai ver que ele é composto de muitas etapas. Aqui eu trouxe algumas, que são pouquíssimas delas, a parte do diagnóstico, a parte de você entender o contexto normativo jurídico que aquela organização se situa, a parte do mapeamento de dados, que por si já é um grande momento, que envolve muitas coisas, envolve muitas tarefas, a análise dos fornecedores e terceiros, a gestão de riscos, os treinamentos, a documentação, enfim, são inúmeras etapas e é muito fácil você se perder. Além de ser complexa, fica fácil você não ter essa clareza. Então, eu peguei um exemplo aqui do menor cliente que eu já atendi, que foram 14 funcionários. E nesse projeto, foram 90 tarefas para fazer um projeto de adequação à LGPD. Então, essa complexidade e esse desafio, ele se reveste através dessas tarefas, né? Então, imagina, 90 tarefas por projeto. Como você planeja, como você gerencia, como você executa isso? Para um projeto é uma coisa, mas se você é um consultor que às vezes tem 1 cliente, 2 clientes, 10 clientes, e se são organizações maiores, se é uma organização com 600, com 1.000 funcionários, se é uma startup, que às vezes os processos não estão definidos ainda, você tem que navegar um cenário de incerteza. Então, são milhões de combinações do que você, né? Como você agiu, o que você seguiu, o que você fazer. Então, como medir, como você interpretar, como você agir para você, de fato, fazer a implementação de um programa de governança em privacidade. Se você distribui por 5 etapas, como que você faz as variações, dependendo do tamanho da organização, pode ter milhões de combinações, milhões de formas de atuar. E nisso, muitos consultores, muitos profissionais, muitos advogados, muitos analistas ficam perdidos. E acabam jogando a reputação pelo ralo, né? Que acontece isso que aconteceu, que eu mencionei, de pegar projetos de adequação à LGPD, assumir compromissos e não conseguir entregar simplesmente por não saber navegar em toda essa complexidade. Então, geralmente, como é que quem consegue, né, fazer uma implementação à LGPD, como é que faz, né? Começa ali numa estratégia, faz essa estratégia, ele tem um documento, ou às vezes se baseia até pelo aquele documento que foi passado para o cliente. Aí no desenvolvimento ele pega lá, manda o diagnóstico no Forms do Google, aí ele faz o mapeamento lá numa planilha, daí ele documenta lá no Word, daí fica numa pastinha, daí compartilha, daí faz o gerenciamento do projeto lá no Trello. Fica um negócio assim, chega uma hora, a pessoa tá todos os cantos e não tem noção o que está acontecendo e as coisas não conversam. E aí, na hora de você ter essa implementação, você olhar o que foi feito, você ter essas métricas, você se perde. Você não consegue ter um mapeamento que fornece uma visão clara daquilo que é importante de você se atentar para você mitigar os riscos, você não consegue ter essa gestão dos riscos adequados, os fornecedores, os contratos ficam espalhados, ficam sem essa coesão, né?
Isso fica tudo muito perdido. Então, há uma confusão e uma ausência de profissionalismo aí. E como que funciona na Vinto, né? A Vinto você consegue trazer a gestão de todos os seus projetos, seja você um consultor que tem apenas um projeto, ou você é um consultor que tem uma gama de projetos, você consegue ter essa visualização de tudo que está embaixo da sua aba no que tange a implementação de um programa de governança em privacidade dos projetos LGPD que você tem. E cada um desses projetos ele vai ter dedicado as suas tarefas ali dentro para você gerenciar. A gente já traz dentro do software um passo a passo baseado no framework da ISO para guiar as suas adequações, para você ter a visão, né? Porque muitas vezes você já tem a visão, já te ajuda. E para além também traz a questão de você ter esse framework, de ter o diagnóstico, ter a legislação já concatenados na ordem de o que eu tenho que fazer, linkado com essas tarefas ali. Então, a gente tem ali também a legislação, a gente tem o módulo de mapeamento de dados, o módulo da gestão de terceiros, gestão de riscos, a gestão de treinamentos, a gestão de incidentes, as documentações relativas aos comitês, os testes de balanceamento, os planos de resposta a incidentes de remediação. E tudo isso a gente tem os relatórios, os entregáveis automatizados, porque não só, às vezes, não é só você está preparado para você responder a NPD, mas é você fazer essas entregas agilmente aos seus clientes. Você fez um diagnóstico, mandou o diagnóstico, pronto, você já tem o relatório, você já tem o entregável, você já andou com o projeto, você já concluiu aquela etapa, as coisas já avançam. Não precisa recepcionar, analisar, parar, produzir, pensar, ver o que significa, decidir, daí fazer o documento para daí mandar. Não, ali conforme já vai vindo a informação, já vai por trás, né? Já são feitas as operações necessárias para estipular as tarefas para serem implementadas, os relatórios já saem pronto ali com as informações que você precisa para você implementar e você trazer a sua expertise enquanto consultor. E você conseguindo visualizar também com as métricas do projeto, você tendo a visualização também da evolução da maturidade. E aí essas fases ali que a gente comentou, que estavam todas desconexas, todas jogadas, elas ficam todas concatenadas ali, a estratégia de desenvolvimento, a implementação, as métricas e as governanças, tudo num só lugar, organizadas, adequadas e atendendo aos requisitos da lei. Então, por exemplo, na parte da estratégia, na Vinto, a gente consegue ter todos os seus clientes num lugar, que é essa tela ali de cima, por exemplo, que você consegue visualizar todos os projetos que você está trabalhando, e para cada um desses projetos você tem essas tarefas, você consegue trabalhar em equipes com a gestão de acessos, se centraliza essas tarefas, você cria tarefas personalizadas às suas necessidades. Vamos supor, constatei aqui, eu uso um framework diferente, tem essa facilidade, acompanha a evolução dos projetos, consegue gerar relatórios para já passar isso para o cliente também, tem também o acesso do cliente para ele acompanhar em tempo real essa visualização. Na parte de desenvolvimento e implementação, você tem todas essas informações que vão sendo imputadas concatenadas. Então, você tem os diagnósticos que são conversacionais, você cria um diagnóstico, você manda para o gestor lá do teu cliente, é como se fosse um chat, já vai respondendo, já vai imputando, já vai trazendo a maturidade, você já fica. Sim, Pedro. Quando você produz de forma automática um relatório, antes de entregá-lo, eu posso editar? Ele é produzido e ele vira editável? Alguns deles sim, alguns deles não, mas a maioria não. Desses que são automáticos, porque são as informações, você edita elas no software. E você editando as informações nos módulos, ela já sai editada no relatório. Então, se você quiser mudar alguma informação no relatório, é só você alterar a informação no módulo, por exemplo. No aplicativo. No aplicativo. E daí o relatório ele só vai fazer a exibição mesmo, né? O módulo de edição, a edição, ela ocorre dentro dos módulos e não nos relatórios. Então, ele é entregue em PDF. Ele entrega em PDF, ou se você quiser outro formato também, né? É só você decidir ali na hora de exportar. Mas ele não é entregue o Word ou Excel que a gente possa editar. Não, mas aí também são todos personalizados com o teu logo. E aí não sei, assim, ó, do ponto de vista de compliance, de privacidade, de proteção de dados, de agilidade, ele tem tudo que precisa. Ele, inclusive, os relatórios, eles seguem os frameworks, né? Segue os frameworks tanto do CIS, da Exim, enfim, então eles estão prontos. É sobre agilidade. Então, você tem que preencher todos os campos de forma coerente e bem alinhada com
a expectativa dentro do aplicativo para que o relatório não tenha nenhum tipo de erro ou nenhuma lacuna para ser preenchida. É como qualquer software, né? Se o usuário for banana, o software nunca vai ser bom, né? Então sempre tem que depende muito da qualidade de informação que é imputada, né? Tá É, bom. aí Aí você tem também o registro das operações de tratamento, tem os riscos de fornecedores e maneiras de gerenciar, cadastrando apenas uma vez, então não tem essa necessidade de ser, cadastra aqui, cadastra lá, não, cadastrou, essa informação já replica para todos os outros setores que é necessário você utilizar essa informação, você já consegue ter essa visualização, você consegue fazer o convite dos treinamentos, os convites para os diagnósticos, tudo dentro do app, você já dispara e você já manda. Tem os filtros também que você consegue utilizar para ter uma visualização diferente, né? Então, ter essa visão, às vezes, mais granular daquilo que foi feito. E aí, na fase de métricas e governanças, como eu falei ali, os relatórios. Então, aqui, por exemplo, tem um modelo do relatório de mapeamento de dados. Então, essas informações elas foram imputadas ali na fase de mapeamento e ali elas estão fazendo, às vezes, do registro das operações de tratamento nos moldes requeridos pela NPD, inclusive com os campos, conforme as orientações que já foram expedidas, né? Então, tem a adequação da forma estruturada e profissional, com os requisitos ali da NPD, a visualização de métricas, a biblioteca para acompanhar as normas, né, para você ter essa visão das normas, a organização de documentos, e a gente está também finalizando o modo de gerenciamento de requerimentos de titulares. Mas aí auxilia nesse processo de governança, né? Então, a apresentação mais ou menos assim do que se presta o aplicativo é isso. Eu deixo o convite para quem quiser. A gente tem um trial de 7 dias, um teste de 7 dias gratuito. Alguns dos módulos, por exemplo, ali do diagnóstico, eles são bloqueados nesse período de teste, mas fiquem à vontade para fazer se quiserem uma demonstração, quiserem entender certinho como funciona. Também a gente está muito disponível para fazer essa call, para mostrar, para ver se atende às necessidades, se tem essa compatibilidade com as necessidades, né? E, por fim, eu deixo o convite aí, quem quiser assinar a nossa newsletter, tem aqui o QR Code, também tem o link. E, de mais a mais, eu agradeço novamente a comunidade. Fico à disposição Volta também. lá no QR Code. Deixa eu já fazer o cadastro aqui. Eu acho que eu não estou na sua lista, não. Pode ir, eu já vi. Já capturei aqui. Aí a pergunta é: vamos ver sem juntos? Porque a Vinto é uma comunidade também. E aí, o objetivo, como eu falei, é descomplicar os projetos de adequação e a gente evoluir juntos. Você não colocou aí expectativa de valor. Não Quanto que coloquei. custa? Falando que quiserem consultar, é só entrar Vinto da Araiô, tem lá os preços. Tá Uhum. certo. Porque esse é uma questão importante, né, da gente entender. Os preços são por licença ou por CNPJ sendo auditado? Não, um diferencial da Vinto que a gente tem é que você, justamente porque atende as minhas necessidades e tenho muitos projetos, me revolta muito esse negócio de cada CNPJ. Então, você faz a licença, a gente tem os planos mensais a partir de 159 por mês, aí nos planos anuais eles ficam Mais com baratos? preços mais atrativos, exatamente. E aí você consegue todas as empresas que você atender, se você é um consultor que você atende diversas empresas, você consegue ali, com uma licença, você consegue atender. Aí você E a consegue licença é por profissional que está atuando? por profissional ou por empresa, né? Porque daí cada projeto você pode ter 3 pessoas atuando contigo Ah, perfeito. dentro dessa licença. Tá certo. Então, quer dizer, uma licença num CNPJ, ela te dá direito a 3 logins Isso, de isso. profissionais. Perfeito. É interessante, né? Porque, e não ter o limite de clientes também é muito interessante. E é uma questão boa que você colocou, porque se ele atende uma pessoa que já está experiente, que é você,
ele é um produto já testado, né? Ah, sim. Inclusive, entrei agora num projeto de adequação no meio do caminho, começou a dar errado e me chamaram, e eles não fizeram com o software. E é muito dolorido, é muito dolorido. Eu tô assim, ai, gente, porque o tempo que perde, daí você não tem informação que daí você registrou lá no mapeamento uma informação, ela não vai lá para os outros lugares onde você precisa dela. Então você precisa fazer um gerenciamento do risco, tem que catar o risco, tem que ver se já não está duplicado, se já não tem não sei o quê. Aí vai fazer o fornecedor, onde é que tá os fornecedores, quem que é essas pessoas, não tá certo. É muito dolorido. Isso que você está falando, se começar no início, eu sou engenheiro eletricista. E a gente fala que iniciar uma obra sem um projeto e chamar um engenheiro eletricista no meio, ele normalmente vai falar o seguinte: olha, vamos zerar e vamos começar de novo. Porque o que você está dizendo é que se você não fizer a fase de cadastro corretamente, não desenhar as tarefas e quiser fazer isso no meio, é como se você falasse o seguinte: como é que eu vou ter os entregáveis automáticos se eu não preenchi o sistema de forma correta desde o início? Uhum. Então, você vai ter que fazer um estudo para entender tudo e os entregáveis, em vez de você pegar eles prontos, você vai ter que construir. Então, eu preferi Na começar do verdade, zero. é muito simples, porque assim, eu fazendo um paralelo, por exemplo, Twitter, Facebook, que mais? Uh, próprio, assim, sistemas de gestão de documentos. O sistema pode ser muito bom, mas depende do que você imputa ali, né? Então, assim, Sim, se a informação que está ali dentro não é boa, não tem muito, né? foi por isso que eu te falei assim. E você já deu uma filtrada, que você falou o seguinte: olha, os entregáveis eu vou te entregar eles sem edição, sem possibilidade. Então, quer dizer, se você não preencheu corretamente os campos aqui atrás, os requisitos, se você não fez isso da forma correta, na hora que você chegar lá, o seu relatório vai ficar falho. Então, você vai ter que voltar. Mas é melhor você voltar lá no cadastro e corrigir do que você corrigir no relatório, porque se você corrigir no relatório, ele sai do padrão e sai da metodologia. Perfeito. E não só, É, né, Pedro, a gente pensando em auditabilidade, auditoria e o registro das operações de tratamento pela NPD, o que vai fazer a prova, que vai fazer a gestão dos riscos e que vai mitigar e vai te proteger é o registro que você fez, não é o relatório que você edita que você pode editar a qualquer momento. Então, quando você inseriu aquela informação no sistema que ficou registrado lá no banco de dados, que foi aquele registro, que foi aquela gestão de risco, isso que é o importante. Agora, pensando como profissionais técnicos mesmo. Não é só entrega de relatório, você ter relatório, né? Assim. Luana, uma das questões que a gente também vê, como que faz posterior ao contrato? Você fez uma adequação e a empresa, ela tirou uma foto, estou adequada. Mas aí eu preciso, por exemplo, de ter uma gestão dos contatos. Se alguém quiser levantar a mão e falar o seguinte: olha, eu queria saber o que que você tem relacionado aos meus dados dentro da sua empresa. Então, um protocolo que vai chegar no DPO, para o DPO validar. Ou questões, por exemplo, assim, por questões tecnológicas, antes eu não tinha um scanner aqui para digitalizar as informações, e a partir de agora, além de eu ter um scanner, então eu vou digitalizar as informações, então eu vou ter um processo de colocar as coisas numa nuvem, e eu ainda também vou contratar uma outra empresa. Então, eu adicionei um processo, adicionei uma tecnologia, adicionei um outro operador. Como é que isso seria possível mantendo o software ou teria que construir isso de outra forma? Ou o software já imagina que ele estaria dando continuidade e fazendo adequações de acordo com a vida da empresa, né? Porque ela não para, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Seria você ainda atuando como consultor para essa empresa? Eu não estou imaginando que talvez seja um consultor, mas é passar para o cliente e para o DPO a Sim, sim, responsabilidade da manutenção. sim, Aí era só ele contratar o software que ele continua fazendo isso? sim, sim.
Aí, assim, hoje, por exemplo, não é automatizado isso, mas já, a gente, por exemplo, eu mesmo já fiz isso, né? De passar, depois tem casos que o cliente me contrata e eu fico de DPO. E tem casos que não, que eles colocam um DPO interno, né? Então, quando é essa situação, o cliente faz a contratação e aí passa, isso é bem tranquilo, assim, é só entrar em contato com o suporte, não tem custo nem nada, passa para a responsabilidade do cliente. Ou, se não, mantém com o consultor, tem esse vínculo ainda, e aí com o acesso, né? Aí coloca ele com um acesso lá, como se fosse um dos três. O Isso, DPO se torna um dos três. isso aí. Entendi. Muito bom, muito bom. Bom, Acho que você explicou bem. É claro que eu sei que o tamanho da dificuldade de operacionalizar um aplicativo desse não é fácil, porque a estrutura de adequação, como você disse, é complexa, né? é. E ela demanda muitas variáveis e conversar com muita gente, e aquilo que for conversado ser adicionado ao sistema. Então, quer dizer, Exato. Inclusive, essa questão a gente é muito assim de ouvir o cliente, sabe, Pedro? E essa questão, muito, assim, ó, muito, muito, muito. E aí, essa questão, por exemplo, do relatório, não teve nenhuma demanda até hoje de alguém assim, eu quero editar o relatório. perfeito. Justamente por essa questão mas aí é uma coisa que você trouxe, né? Então é interessante, já fica no radar, enfim, né? É uma coisa, mas é muito da necessidade. O objetivo sempre da Vinto, eu acho que do pessoal que se junta a nós também é isso, né? É fazer uma prestar um serviço profissional de qualidade e ágil, né? Ô, Luana, como eu sou um dinossauro nessa função de informática, né? A Indica tem 33 anos e a gente está indo para 34 agora em 2025. Então, eu já vivi tudo e sempre muito especializado em gestão de processo e gestão de aplicativo. Embora a gente nunca tenha desenvolvido um aplicativo, mas eu estou sempre lidando com o usuário e entendendo que ele não é uma pessoa chata. Então, eu quis fazer essa pergunta porque eu sei, primeiro, que a gente, como consultor, nós, como consultores, a gente quer ter um pouquinho de liberdade, eventualmente, para ir lá. Mas eu gostei da sua resposta e acho que ela é muito justa, porque se eu permito bagunçar, significa que lá na frente, na hora que alguém for ver o entregável, ninguém vai ver o aplicativo funcionando, vai ver o entregável, vai ver o relatório pronto. E aí ver ele fora de forma, desconectado, porque alguém foi lá e editou na mão, é como se comprometesse a qualidade. Então, eu fiquei feliz com você responder que não edita, não é editável. Fiquei feliz. Acho que isso mostra o quanto você está preocupado de fazer o PDF o mais ajustável possível através das variáveis. Viu, Fiquei Pedro? E feliz. até não digo que não seria, é porque é justamente assim, ó, tudo que os nossos clientes nos trazem, a gente avalia. Não tem nada que a gente diz, que a gente não faz, que não é assim. Não Não, tem, sabe? É construtivo e colaborativo o desenvolvimento. Apesar de não, ser, né? o E aí, mundo mas é como eu te funciona de falei, não foi uma versões. demanda que surgiu até hoje. Não, Mas aí agora veio, né? o mundo funciona de versões e imagino que isso seja um dos propósitos, né? Eventualmente, se precisar, você vai analisar e vai falar o seguinte: olha, vou fazer uma versão nova e vou colocar aqui até a possibilidade. Ô, Dante, eu vi que você levantou a mão aí. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela falando em questão de relatórios, a Luana, os relatórios e a caracterização da empresa que está prestando a consultoria, ela sai com a logomarca no relatório, tudo bonitinho? Sai aqui na tela ali, vocês estão vendo, tem o logo da Vinto. Eu estou Ah, vendo um celular, não vou conseguir ver, só depois. Ah, tá. Mas aqui tem um modelo. Ele sai, você consegue colocar o logo da tua empresa, daí sai o nome da tua empresa também. É Uhum. personalizável. Daí ele até trouxe o modelo para. Acho que até esqueci de mencionar, que daí você consegue personalizar para sair com a tua, né? A tua consultoria, a tua marca.
Ou seja, é white label. Não chega a ser white label, porque lá no rodapé ele vai constar ali o rodapé do... Tanto para fins de auditoria, né, da hora que foi gerado, parará, e ele sai também que foi gerado pelo sistema. Mas o teu logo, a tua personalização, você consegue trazer. É mais parecido um pouco, talvez, com a assinatura de um e-mail. Muito bom, muito bom. Gabriela, tá tudo de bom? Você quer expor algo? Não, tá bem bacana. Eu fiquei bem surpresa com o software, gostei bastante. Eu acho que é uma ajuda imensa para quem está iniciando e quem está atuando de maneira tanto autônoma como para a própria empresa. Achei bem interessante e condensou todos os passo a passo, pelo que eu vi, que eu peguei da metade para o fim. Mas achei bem interessante. Muito, 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 muito. E tem uma questão que eu acho que é importante ser colocada. Depois que um entregável acontece, significa que você tinha uma expectativa de adequação, e aí você identifica questões, por exemplo, que vão ser feitas, né, através de profissional do jurídico para adequação de contratos. Os processos vão ser adequados no RH, na contabilidade, no administrativo, mas também a TI. Então, a gente precisa de entender que, uma vez que a gente avalie tudo isso, o quanto que as coisas vão acontecer. Porque, às vezes, a adequação não é só fazer o levantamento e falar o seguinte, olha, existe o ponto crítico. Então, você vira e fala assim, olha, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que corrigir mais aquilo. E, eventualmente, você vai fazer uma primeira, que é o diagnóstico. Volta lá, Luana, na parte que você expôs. Que aí cabe uma pergunta aqui. Que deu um mapa de uma direção. Que você tinha lá os processos dentro do software. Aí, não, um a mais. Esse aqui Isso, não é aqui. dentro do software, ele é mais na implementação de um programa mesmo. Então, olha só. Essa parte do diagnóstico que você está colocando aqui, ele também já identifica os riscos e questões a serem feitas. Lá na frente, ele tem a gestão de risco. Então, quer dizer, significa que cada um ele vai ter que ir lá e falar o seguinte, olha, isso aqui já foi resolvido. E aí eu também entendo que, por exemplo, nenhuma adequação se propõe a adequar 100%, porque às vezes o empresário não vai querer fazer isso. A gente até antes de começar, a gente entendeu isso. A gente vai fazer a adequação e vai dar o conselho e vai falar o seguinte, olha, a sua empresa ficou adequada a 30%. Você está bem documentado, mas você tem uma gestão de risco que ficou ainda com grandes buracos. Você precisa de dar uma continuidade. Mas, às vezes, não tem interesse do empresário de fazê-lo. Então, isso precisa também estar muito claro que o software não é a solução do problema. Ele dá a direção e te facilita a criar as métricas. Está correto, Luana? Corretíssimo, o próprio antivírus, né? Você pode ter o melhor antivírus do mundo. Se você não atualiza ele, se você não faz os patches adequados, ele não, né? Então, a mesma coisa quando você... Luana, e além do que você disse, existe uma pessoa, que é aquela que está ali operando, que ele tem um poder de quebrar todas as resistências que a gente promove, que é o Enter. Então, o usuário que vira e fala assim, ele deu o Enter numa hora que ele não poderia, ele vai instalar o malware, ele vai colocar. Então, precisa de treinar o usuário a ter muito cuidado com o Enter, né? Por conta disso, porque você falou tudo. Você chegou numa empresa, você fez o diagnóstico, ela não tem antivírus, ela não tem um domínio. Então, quer dizer, no meio do caminho, ela tem que ir se adequando. Porque se ela chegar lá no final e falar assim, olha, eu documentei, agora você conhece um pouco mais do seu risco, mas ainda assim você está aqui com muita vulnerabilidade, porque você está usando software pirata, você não tem antivírus, você não tem um domínio, você não tem um backup. Então, você também não tem um teste de restore. Então, quer dizer, o software te dá a direção, você vai concluir o seu trabalho, mas você ainda vai deixar muito dever de casa lá. Né? Mas a questão assim,
impossível você pegar uma empresa que ela vai estar 100% adequada, porque a adequação 100% ela não existe, né? Em nenhuma área, juridicamente falando, a nível só um instante, a nível de processos, enfim, você não tem simplesmente porque você tem uma quantidade de recursos, né? Perfeito. Tem uma quantidade de recursos limitadas, né? E você tem que trabalhar aquilo, distribuir em todas as áreas do negócio, ali as áreas do compliance, as áreas do RH, enfim. Então, tem coisas que vão ter que ser assumidas mesmo. Só que a questão é, você não pode não olhar para elas. A alta gestão, a direção, ela tem que estar ciente do que ela está assumindo e do que ela está deixando de assumir, né? Então, isso é um papel de um bom programa de governança e privacidade, é saber que tem, bom, isso aqui eu não consigo adereçar agora, mas está documentado, foi mapeado, foi feito o teste de balanceamento, foi feito o relatório de impacto e vai ser adereçado no momento oportuno, né? E é isso, que nem cyber, né? Luana, eu estou gravando, né, como a gente tinha combinado. Tá aqui chegando no horário, eu acho que a gente fez a proposta, né, que era de fazer uma apresentação comercial, que é mais do que fazer uma propaganda, né, mas o que a gente quer é que as pessoas olhem para o aplicativo e, eventualmente, entrem em contato com você e se tornem profissionais, mais profissionais ainda da adequação, né, porque vão ter um aplicativo para dar uma direção. E assim, eu estou entendendo que a gente está finalizando. Se você quiser colocar a última tela aí da sua assinatura, perfeito? Aí. Vamos vencer junto. Essa é uma frase ótima, porque a comunidade da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem trabalhado para que a gente vença junto, que a gente melhore as condições de argumentação comercial. Inclusive, a gente está com uma mentoria para isso, né? Então, existe uma questão bem legal para que isso aconteça. Eu estou aqui finalizando. Se você quiser fazer alguma menção aí, o Dante ou até a Gabriela, mas Luana, você está com a palavra aí, e aí eu vou finalizar aqui a gravação dessa live aberta que a comunidade LGPD está se propondo e convidando outros a fazer a mesma apresentação de um aplicativo. Não, só agradecer, muito feliz de estar aqui na primeira live da comunidade, ter a oportunidade de apresentar a Vinto, de trazer a racionalidade por trás, mostrar também a nossa missão, que é de fato a gente se elevar a todo mundo, né? E descomplicar essa jornada complexa aí que é o projeto de adequação. Então, trazer também todas essas faces da Vinto. E de mais a mais, ficar à disposição, quiserem fazer uma demonstração, um trial, a gente está à disposição. Qualquer coisa também ali tem o número do suporte. E agradecer mais uma vez a presença de todos, Pedro, Dante, Gabriela e o pessoal que acompanhou. Então, eu vou desligar aqui a gravação.